Deu certo? Ah, eu tô mandando pra você e a senhorita... Não, tá tudo escuro. O que aconteceu? Acende a luz. Tá acesa, acho que é a câmera que está virada. Aê! Boa noite! Boa noite! Tudo bom, querida? Então, eu tô aqui, gente, ela timiu. Você sabe que essa é a parte mais difícil pra mim, né? Me expor. Não, imagina. Porque Não, a relaxa. Aline leva uma vida muito discreta. A Aline ama essa vida discreta, mas o ateliê pede que a Aline se mostre. As pessoas gostam de... Parece que as pessoas preferem me ver do que ver só o meu material de Ó, trabalho. eu mandar ali rapidinho aqui no WhatsApp, que a gente já tá ao vivo e tal. Boa noite quem tá chegando agora. Boa noite, a Islaine, que linda. A Gabriela, o Rick E a Cavalieri Gabi, também. oh, a Gabi, que gracinha. Aline, só um minutinho que a gente já começa. Você bebe uma aguinha, respira, não sei porque você tá nervosa, tudo bem. Nossa, muito, muito, cara. São 2 dias de preparo emocional para esse momento. Vamos trabalhar essa inteligência emocional, tá? Você vai ter muito trabalho pela frente, inclusive. Aline, eu tô impressionada. Tem algumas pessoas aqui, eu falei, gente, pode ficar tranquilo, vai ficar gravado. Tem o pessoal que tá na estrada, tem gente que tá Uhum, trabalhando. Eu relaxa que vai sim. ficar gravado. Aline, então, impressionada com o seu currículo profissional. Se Viu? apresente, por favor, assim, para quem não. Resume, né? Porque é Tem muita tanta coisa, né? E eu coisa. já te enviei resumido, Carol, pra você ter uma Gente, noção. dá uma resumidinha aí. É, bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline, uma nova empreendedora, uma nova sonhadora. Eu tenho 37 anos, sou formada em Direito. No pouco tempo que eu trabalhei na área, eu abstraí conhecimento em direito trabalhista. Amo direito ambiental, amo. Uma pena que Uberlândia não tem um campo tão forte nessa área, né? Embora tenhamos várias APPs, mas o foco não é esse, né, Carol? Não é o direito. Não hoje. Ainda, gente, essa é a próxima Ainda. conversa. Próxima conversa, relaxa. E Tem umas 4 pautas com a Aline, vai ser tranquilo. Eu vou tentar não vocês cair. vão ver Eu vou tentar muito não aqui. cair hoje, mas todo mundo sabe que eu caio, normal. Toda live, se eu não cair, não sou eu. Eu Por não, favor, não faça isso, porque eu não saberei conduzir. na verdade não sou eu derrubo o celular. Tá quase, mas vai dar certo. Eu tenho experiência em gestão de pessoas também. Tenho experiência com vendas. Iniciei um curso de língua que eu amo. O objetivo é voltar. No momento, eu tô um passo à frente do Julius, porque eu tenho trabalho em 3 lugares. E eu consigo dormir, eu consigo me alimentar, mesmo assim, tá? E tenho uma filha, uma bebê. Tenho uma filhinha de 19 anos. Quanto tempo de experiência na área de atendimento? Né? Que hoje não se fala mais atendimento, a gente fala sobre customer Sim. experience. A minha, Né? a minha... Tá todo mundo se perdendo Olha, Carol, não é nessa. só você que faz. Tá todo mundo se perdendo um pouco sobre isso, né? Então é interessante. Customer experience, customer service, na verdade é o atendimento ao cliente, é a experiência do cliente. Nessas duas áreas, te deu alguma bagagem de toda essa experiência que você tem para você começar a elaborar, para virar a chavinha e dar o pontapé de ter seu próprio negócio? Vamos por aqui primeiro, assim, vamos linkar assim. Carol, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz aos 15 anos. O meu primeiro emprego foi em uma agência bancária, foi muito importante, agregou muito. E em seguida eu comecei a trabalhar em um call center muito famoso aqui, trabalhei por 5 anos. O call center me moldou enquanto profissional. Me moldou. Não sei se pode citar nomes, mas é a empresa que você sabe, que é a atual, você sabe, né? Uhum. Eu
trabalhei 5 anos lá na minha primeira experiência, me moldou enquanto profissional. E a bagagem que eu adquiri foi até maior do que aquela da agência bancária. Entra também o fato de que nessa empresa de telemarketing, quando eu comecei a trabalhar, eu já estava um pouco mais velha, eu já tinha a responsabilidade de uma criança, mas foram 5 anos. Eu devo ter uns 20 anos de experiência na área de telemarketing, contabilizando não só a empresa que você sabe, eu trabalho atualmente lá, mas outras empresas também, na área de cobrança, na área de vendas, e atualmente eu faço o papel, né, de gestão na área de educação e treinamento. Então você está com Júlias, né? Você virou Július, agora Júlias. Você continua na empresa, mas ao mesmo tempo você conseguiu utilizar a produtividade e a gestão do tempo, que é um tema que a gente já falou aqui nas outras lives, a gente falou sobre PNL também, a gente falou sobre isso. Você está conseguindo unir, continua no seu trabalho, o que eu acho legal, porque às vezes as pessoas começam a projetar, fazer todo um processo de ter o próprio negócio, de criar um produto, e larga o trabalho, né? Achando que vai ser assim. E não somente elas, a gente tem alguns casos de realmente que largaram tudo e começaram, assim, que a Tina. A Tina foi um caso, assim, muito bacana, ela contando a história dela. Mas você não, você primeiro, você continua trabalhando, pegando essa bagagem toda, e o legal, hoje é dia do trabalho também, né, engraçado. Não foi combinado, viu, gente? Aconteceu. Você entrou como jovem aprendiz. E as pessoas, às vezes, têm um preconceito com empresas de telemarketing, por causa da questão do trabalhar sábado, domingo, feriado, mas esquecem que às vezes é uma porta que abre para quem está começando. Porque você ter a chance de ter o primeiro trabalho não é fácil, né? Conseguir aquele registro na carteira, porque hoje, se você não tiver na carteira comprovando que você tem aquela experiência, você não vai conseguir o trabalho. Não tem valor. Né? Como é que você está conseguindo gerir esse tempo e manter a sua produtividade? Conta um pouquinho esse segredo aí. Ao coach, gente. Carol, eu trabalho no meu emprego, no telemarketing, meu horário é flexível em razão do cargo que eu executo. Mas eu trabalho de 9 às 18. Eu faço um freelancer em um lanchinho aqui da cidade, atendendo pedidos por telefone, WhatsApp. Eu faço freelancer de 19 à meia-noite. E eu tenho os finais de semana. Né? Se eu não estivesse trabalhando, eu estaria fazendo? Estaria assistindo uma série na Netflix, eu estaria fazendo alguma coisa que talvez não me traria tanto retorno. Então, aos finais de semana, hoje, em virtude do ateliê, eu tive que correr, eu tive que procurar uma pessoa para revezar comigo lá no lanche. Era para eu estar trabalhando hoje, porque no lanche eu tenho uma folga na semana, que é na quarta-feira. Aí eu também faço atividade física 2 vezes por semana. Eu faço polidense, a modalidade fitness e dança. Vamos chegar nessa parte. Sim, também faço. Obviamente que eu tive que abrir mão de certas coisas. Antigamente eu acordava às 5h40 da manhã para poder fazer minha caminhada de 6 às 7 para trabalhar, depois ir para o lanche. Hoje eu não consigo mais. Então, aí eu substituí pelas aulas, porque é algo que eu saio de casa, eu me relaciono, eu vejo pessoas, eu escuto histórias e faço amizades. Tem noites que eu durmo 3 horas, 2 horas, porque eu tenho que atender o cliente do ateliê, eu me comprometi. Então eu tenho um senso de responsabilidade, assim, se eu falei que vou entregar, se eu gerei a expectativa, se eu plantei a sementinha da felicidade, eu tenho que superar ela no meu cliente. Então, a partir daí, eu vou construindo a história do ateliê. Eu vou construindo, mostrando para os meus clientes que o ateliê tem esse senso de responsabilidade e que ele quer fazer parte do evento e transformar e deixar o evento da pessoa ainda mais belo. Mas dá certo. É claro que eu tenho uma rede de apoio. É claro que eu tenho a humildade para poder falar, nossa, vem aqui e me ajuda. Minha mãe, por exemplo, eu sou péssima para fazer laços. Carol, eu tenho um bloqueio.
E é um momento que eu faço tantas coisas que eu não vou me preocupar com laço. Então, minha mãe faz os laços das minhas peças, né? A minha filha, ela me socorre, a minha tia, enfim. Eu tenho uma rede de apoio para me ajudar com algumas coisas. O que é importante, porque assim, você já foi, né, a gente já deu aquela, para quem está entrando agora, boa noite, a gente já falou um pouquinho do pequeno currículo profissional dessa pessoa. E a Aline, quando eu vou montar um produto, vamos para o início, né? A gente está falando sobre, a gente vai focar hoje sobre mulheres de negócio e empreendedorismo, que eu acho muito bacana. Quando que você teve a ideia? Como que surgiu o ateliê? Vamos falar um pouquinho do ateliê, como que foi? Carol, eu morei em fazenda. Eu sou roceira. Eu morei em fazenda até os 8 anos de idade. A minha infância foi linda. Eu tenho momentos lindos. Eu tenho recordações lindas da minha infância. E desde que eu morava na fazenda, eu não posso falar desde que eu era pequena, né, Carol? Desde que eu era criança, eu tinha uma vontade de trabalhar em papelaria. Eu entrava em papelaria e eu ficava encantada com aquela variedade de canetas, com as estampas dos cadernos, borrachas, eu ficava encantada. Mas aí, né, a vida adulta chega e, enfim, isso ficou para lá. No início da pandemia, eu, conversando com a minha terapeuta, eu demonstrei um descontentamento com o caminho que a minha vida profissional estava trilhando, porque eu comecei a me afastar do direito. Na empresa atual, eu entrei lá atuando na área do direito e comecei a me afastar. E eu fui para essa área de gestão de pessoa, que as pessoas, quem trabalha comigo elogia, por causa do equilíbrio que eu tento manter. Eu sou gestora, eu tenho que olhar o lado da empresa, mas eu vejo o lado do humano também. Então, eles gostam, quem trabalha comigo se sente confortável, se sente acolhido e se sente representado, né? Aí no início, conversando com a minha terapeuta, ela, que se chama Aline, Aline, nunca pensou em montar um negócio para você? Ela perguntou, se você fosse montar alguma coisa, o que seria? Eu lembrei da papelaria. Eu falei, eu montaria uma papelaria virtual, eu acho, né? Porque agora tá todo mundo comprando por internet e tal. Isso no início da pandemia. Mas eu tenho aquela crença limitante, né, que vem aí né, dos pais, dos avós, de que estabilidade se dá com carteira assinada. Então, a Aline trabalhou comigo durante todo esse período, eu fui amadurecendo a ideia de ter o meu negócio e seria a papelaria virtual. Até que um casal de amigos, você conhece, eu suponho, fazem bolo. O Fleiser e a Ana Paula. Não tô lembrada, mas, Carmo... Você já deve ter comido o bolo deles, que a Flávia já encomendou. Tá. Aí eles falaram, Aline, a pessoa que trabalha com a gente vai sair de licença maternidade. E a gente tem uma demanda muito grande de topo de bolo. Por que você não vem trabalhar? Por que você não entra nessa área e tal? Isso em dezembro. Aí eu, bacana, né? E tal. E ela, a Ana, começou a pesquisar para mim material. E me mandava, olha, a máquina de corte, impressora, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo. Aí, assim, se deu. A última mensagem que ela me mandou, eu procurei a pessoa, comprei a máquina de corte, comprei a impressora. O computador eu já tinha. Falei, putz, o que eu vou precisar? Eu preciso de papel fotográfico. Comprei o papel fotográfico, comprei as coisas básicas, né? E assim se deu o início do ateliê. E algo que seria o quê? Vou fazer topos para bolo. Eu pensei que eu fosse trabalhar então vamos lá. O início, né? Foi assim, vou fazer topos para bolo. Você já tinha estruturado alguma ideia de produto ou não? Foi acontecendo gradativamente? Como fazer isso? Eu não tinha a mínima ideia. Meu portfólio, Carol, eu tô montando agora. Sabe? Porque até então eu pensei, vou trabalhar dedicada para eles. Nós somos amigos, então eles têm essa compreensão, né? A Ana Paula me dá muitas dicas.
e tal. Uma parceria Então eu não também, tinha né? portfólio. Uma Uma parceria. parceria, assim. Eu não tinha. Agora que eu estou montando, porque eu pensei que eu fosse fazer só topos de bolo. E hoje é o que eu menos faço. Eu até prefiro fazer itens para festa. Eu gosto de fazer caixinhas, de lembrancinhas. Eu prefiro isso a topo de bolo, pra você ter uma Gente, noção. Então foi assim, ó. A ideia de montar um negócio, ela foi sendo desenvolvida ao longo da pandemia, no decorrer desses últimos 2 anos. hum, Mas mudou, né? Seria papelaria virtual e agora eu continuo trabalhando com papéis, eu trabalho com lantejoulas, mas em um outro rumo, ah, assim, outra estrada. gente, o leque do ateliê, a Aline começou assim, meio que como todo mundo. Não é todo mundo que senta e vai começar a organizar. Não, eu vou fazer assim, o meu nome, a marca vai ser essa, eu quero a logomarca assim, o produto vai ser esse, o meu nicho de trabalho vai ser esse aqui. Ela começou como todo mundo começou, né? Eu tenho uma ideia e começou a parceria e foi. O ateliê em si começou com essa questão do bolo. Eu vi que você trabalha muito com papel, você procura muita qualidade, né? Isso é muito importante para você. Muita, muita. Hoje mesmo, gente, eu passei. Amanhã eu tenho 2 empregos para poder, né? Então hoje eu tenho uma encomenda para entregar grande, para entregar no dia 10. A cliente pediu uma antecipação. Eu comecei a fazer hoje. O meu dia todo hoje foi trabalhando. Assim, e eu trabalho com a maior alegria, e eu coloco tanta energia, eu coloco tanta alegria no trabalho, eu coloco tanta oração no trabalho, que a coisa flui, que o dia fica leve. Então, hoje, todo o meu material, ele é de boa qualidade, porque eu não vou comprar material barato, mesmo que para cobrar um valor mais barato, para o cliente ficar decepcionado, para que ele fique envergonhado perante os seus convidados e para que o ateliê, o nome do ateliê, ele vá lama abaixo. Isso Né? é verdade. Então, a qualidade do material que eu uso é maravilhoso. Tinta para minha impressora é original. É original, eu até tive que repor. O rapaz da empresa da loja onde eu compro os papéis, porque alguns eu prefiro comprar presencial, porque eu gosto de ver a textura Esses e o tom. papéis são papéis especiais, não são esses papéis normais. Que assim, as lembrancinhas do ateliê, pessoal, que a gente vai deixar aqui o link, né, do Instagram, para vocês conhecerem um pouco do trabalho, parece uma coisa simples, assim, mas é quando você olha, tem aquele detalhe, tem aquele valorzinho a mais que vai agregar, e eu percebi que o papel é um papel especial. Você já falou que a tinta da Sim, impressora é diferente. sim. Esses desenhos, a formatação, por exemplo, eu vou te encomendar, são lembrancinhas, não é só. O nicho é muito grande, né, o leque. Uhum. Batizado, casamento, separação, que eu adorei. Adorei. Me chame o que quiser. Eu vou fazer algo personalizado para tudo. É tudo personalizado. Então, assim, do jeito que o cliente quer. Você já tinha pensado sobre isso? Boa noite, Kina. Ou good night, diretamente de Londres. Ó, o Boa negócio da frente noite aí. para quem entrou, que alegria A tê-los aqui. Kina é chefe de cozinha lá em Londres. Se você não estiver em Londres, você me atualiza, que faz tempo que a gente não se encontra. Essa personalização, né, você já tinha pensado nela, como que ela foi surgindo, ou infelizmente aconteceu de você ter passado por encomendou e não foi muito legal, e você resolveu que talvez poderia é, fazer uma coisa melhor, não é melhor, mas assim, mais personalizada, com mais cuidado, como é que foi? Valeu, Uhum. Mai, brigadão pela força aí, eu vou É colocar maravilhosa, aqui, obrigada. E ela é uma fotógrafa maravilhosa, viu? Depois você dá uma olhada, Carol. tá fixado aí, galera, Carol, o ateliê da Carol, Belas Artes. Conta eu como que surgiu a elaboração dessa personalização dos produtos. eu ficava muito chocada, porque eu comecei a estudar. Carol, eu não sabia fazer um topo de bolo. Eu não sabia, eu comecei a estudar papel, eu comecei a estudar o estúdio, né? Porque eu tenho a máquina de corte tem um estúdio próprio, então eu comecei a ver, e eu não tinha verba para pagar cursos caros, porque a minha verba eu usei para investir Sim. no material. Eu falei, o que eu tiver condições de comprar à vista, no dinheiro, eu vou comprar. E depois, conforme eu falei, ateliê, uma conversa, eu mesma e Irene.
Ateliê? Então tá. Eu, Aline, eu vou emprestar um dinheiro para você. Eu vou te emprestar um dinheiro, mas eu quero esse dinheiro de volta, tá? Ateliê Belas Artes. Então eu peguei a verba que eu tinha para comprar material. E eu fui pro YouTube, eu fui estudar, eu fui ver vídeos lá que são gratuitos para eu poder aprender a fazer. Aí eu comecei a ver muito Instagram de pessoas que trabalham na área, o que pode ser perigoso. Para quem quer começar um negócio, eu francamente não indico, porque são pessoas que estão anos na estrada, que há anos atrás passaram pelo processo de desenvolvimento que eu estou passando agora, então isso me cobrava muito. Mas eu comecei a ver, e não criticando o trabalho das outras pessoas, nossa, pelo amor de Deus, jamais. Mas tinha muita coisa repetida, em páginas diferentes, muitos O mesmo modelo. modelos repetidos. Eu falei, eu não quero esse Ctrl+C, Ctrl+V, copia, mas não faz igual. Eu quero fazer algo que o cliente olhe e fale, caramba, isso combina comigo, é a minha história. Então, quando a pessoa me chama, eu vou lá no Instagram dela, eu vejo, e tudo assim é sinal. É cor da roupa, cor de batom, o lugar que ela frequenta, tudo eu vejo como sinais para eu poder utilizar ali na confecção do produto que eu estou fazendo. Ele fica totalmente ele fica totalmente com fica personalizado. de acordo com o gosto mesmo do cliente. Não vai ser só aquele, por exemplo, eu quero o que eu não achei ainda, mas eu quero um bolo rock and roll com uma guitarra. A propósito, Carol, você sabe que eu sinto carência em algumas áreas. É porque o meu tempo é muito corrido e eu tô com encomendas grandes. Então, eu não consigo fazer aqui, imprimir uma ideia que eu tive para poder divulgar. Mas é na área religiosa. Você não vê topos de bolo, lembrancinhas específicos para religiões. Inclusive, não, é essa que a gente adotou, o que nos adotou. Então, eu quero me especializar nisso também, sabe? Eu quero me especializar na área que não tem abraço de outros colegas de ateliê. Procurar um nicho, né? Um pouco. Realmente. Nossa, vai ficar lindo, assim, né? Vai ficar maravilhoso. A Aline tá falando dessa questão religiosa, porque assim, a gente vê muito com temas que abordam o catolicismo, com temas que abordam, às vezes, mensagens positivas, né, que são algumas igrejas evangélicas adotam. E o que ela está falando realmente não acha que é mais complicado, porque tem um certo preconceito. Nessa área que quando a pessoa começa a trabalhar com produtos especificados, personalizados, a pessoa não pode ter um preconceito. De nada, né? Ela tem que cuidados, né? Cuidados necessários, mas nessa área mesmo, porque o Brasil a gente tem mais de 40 tipos de, vamos falar, seitas, mas vamos pro lado negativo, né? Diferentes atuando no país. Então, assim, aqui mesmo na região, né? A gente tem mais de 40, até onde eu pesquisei. Então, assim, vai ficar lindo, eu tô imaginando. Vai ficar perfeito. Outra questão que eu fico questionando, gente, por que só festa de criança tem caixinhas, tem lembrancinhas? Por que eu, a Aline, por que a Carol, por que a gente não pode ter uma festa pra gente com o mesmo amor, com o mesmo investimento que a gente depõe, entrega ali para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos pets, que mãe de pet também é mãe. Né? E por que eu, Aline, eu faço polidense? Por que a minha festa de aniversário não pode ter itens voltados para a sensualidade? Por que tem que ser florzinha, tem que ser borboletinha? Por que eu não posso me mostrar ali para os meus convidados quem eu sou na minha essência? Sabe? Teve um cliente que viu um topo de um bolo que eu fiz para um personagem, a Docinho. Pode falar, Carol? Pode. O que não puder ser... Não, assim, a gente só toma cuidado com alguma... só não faz jabá, mas pode falar também. Tá. Um topo de bolo. O tema era Docinho das Garotas Superpoderosas. Eu fiz com uma gracinha. Aí um outro cliente, um outro potencial cliente me procurou. Eu quero um topo igual a esse. A minha amiga fala essas mesmas palavras aí. Eu falei, cara, não tá certo eu fazer igual a esse. Ela fala as mesmas palavras, ela tem aquele mesmo comportamento, mas é outra pessoa. Eu falei, ok, eu vou manter as mesmas palavras, mas eu vou mudar
a imagem da personagem e o designer dos balãozinhos também. E eu Legal. mudei. Aí enviei para ele e falei, ó, aqui estão as palavras, mas eu mudei um pouco o designer. O que você acha? Você gostou? E eu faço isso, Carol. Eu monto a arte, eu envio para o cliente. Tem Uhum. situações, quando é festa, quando é caixinha, lembrancinha, que eu imprimo monto uma caixinha e envio e mostro, né, em foto de todos os ângulos, ó, o resultado final vai ser esse aqui. Mas é claro que quando eu imprimo nessa situação, eu uso um material mais barato, até porque se o cliente não gostar, eu não fico tão no prejuízo, né? Eu uso uma folha sulfite, essa de 80 gramas, eu não uso, porque aqui pro ateliê as gramaturas são maiores, 180, dependendo da caixinha, 240 gramas, ou um papel fotográfico. Então eu quero um produto personalizado. Não, Não papel interessa se fotográfico, você usa o papel fotográfico para fazer as. Nossa, bem. para fazer topo de bolo, fica lindo um papel fotográfico, aquele brilho, o topo de bolo topo de bolo eu uso papel fotográfico, salvo hoje tem um topo, eu entreguei um topo de bolo maravilhoso que foi um papel lamicote com rosas. E eu, francamente, Carol, eu prefiro esses topos em que eu posso usar o papel Color Plus, que é aquele papel colorido, sem impressora, sem nada. Que a gente vai fazendo os formatos, vai colocando em 3D as imagens até formar o topo, do que esses que a gente imprime, que tem Tudo manual. imagem. Aí o corte é Eu manual. prefiro manual. Eu prefiro. Ou eu tenho a minha máquina de corte, mas eu prefiro, tem coisa que eu prefiro cortar na tesoura. Ai, Aline, isso é loucura. Leva mais tempo, porque na máquina são 5 minutos, não, menos, 2 minutos, mas na mão, ok. Mas eu tô colocando o meu amor ali, é o meu carinho. É tipo uma casa, você coloca cerâmica, mas se você não coloca como chama? Aquela O partezinha, rejonte, o região, rejonte. vai ficar horrível, né? Então tem coisa que eu prefiro levar mais tempo, mas sabendo que vai ter um resultado melhor. Então, o diferencial do ateliê tem, a gente vê muito os feedbacks, eu vi alguns, assim, que é realmente, além da qualidade, essa questão mesmo do criativo e do inédito, né? Não fica copiar. Porque às vezes Uhum. né, e você trabalhar essa questão de acordo com o gosto do cliente, vendo como é que é a personalidade dele, é uma coisa muito rara de achar. Então já fica aí, gente. A Aline não tem preconceito nenhum para fazer as Não. lembrancinhas. O leque não é só. Então, assim, quer dizer, tá em voga agora as lembrancinhas também para aniversários, né, de pessoas mais novas como a gente. Assim, não é mais só criança. Então, hoje, assim, não tem mais aquela coisa moldada. Não. Isso aqui é para o público infantil, isso aqui é para o público jovem, isso aqui é para o idoso, melhor idade, né? Não Não existe, tem. vamos, idoso, não, melhor Uhum. idade. Pro descasado, tá na moda, pro namoro. Eu tô achando legal esse negócio de namoro agora. Começou a namorar, tem lembrancinha. Então, né? Não Eu sei. sou meio brutona, né, Eu tô achando Carol? muito interessante isso. É Eu vou legal. fazer a gente vai fazer uma festinha de namoro. Eu escutei a conversa, falei, eu não entendi. A gente vai fazer uma festinha de namoro, a gente vai comemorar eu não lembro quanto tempo, e vai ter umas lembrancinhas, assim, tudo personalizado. Eu não sabia que fazia festinha de namoro agora. Bacana, assim. Sim. Você Eu falou tenho. um tema, Aline, que eu achei bem legal. Você colocou um pouquinho que você, mesmo com essa correria sua, né, de 3 empregos, Július, Július, o que Ontem, são ontem cargos uma amiga totalmente me falou diferentes. assim. Uma amiga me falou assim, Aline, se a Rochelle te conhecer, ela separa do Júlio e casa com você. Com certeza. Como que você ainda consegue tempo para cuidar da saúde física e da saúde mental, né? Que é muito importante. Você falou sobre polidense. Como que entrou o polidense na sua vida? Eu faço, gente, eu cuido da minha saúde mental, viu? Eu faço terapia uma vez na semana. Já aconteceu de Espiritual fazer também ela mais, cuida, porque é integrado, não tem também como ficar uma só. cuido, também cuido. E aprendi a não guardar as dores pra mim. Eu tenho ali aqueles amigos que eu confio pra caramba. É claro que eu não saio espalhando, né, as minhas dores.
para todo mundo, mas tem um momento, que antes eu era muito fechada, então isso tudo faz bem para o emocional e para a alma. O polidense. Eu estava em casa sem fazer nada, vou assistir um documentário, vou assistir a Netflix, tal. E caí em um documentário que abordava sobre polidense, sobre o resgate de mulheres, de autoestima, de vida, de alegria, através do polidense. Maratonei essa série. Aí eu falei, quero fazer polidense. Eu quero fazer polidense. E eu venho da dança de salão. Ó, A dança de salão, sim. É muito bacana, é muito livre. Eu pensei, eu danço, dança de salão, vai ser super fácil. O ah, polidense. tudo a ver. Eu já sei dançar, o polidense vai ser baba, né? Vai ser baba. Que tá subindo aquela barra, né? Aí, eu sei, né? Comecei a pesquisar e cheguei na Auri. Ela é uma venezuelana que mora. Ela se mudou para o Paraná agora. O estúdio dela não está mais aqui em Uberlândia. Ela tinha um estúdio no bairro Martins, perto da minha casa. Gente, sabe quando o negócio é assim, ó, projetado, é organizado pelo universo? Perto da minha casa, ela tinha uma agenda super flexível, porque vocês viram, né, que pra mim, na época eu já tinha 2 empregos, pra mim tem que ter uma agenda mais flexível, sim. E eu comecei na modalidade fitness. Gente, no primeiro dia eu já não queria voltar. Não tinha um lugar no meu corpo, Carol, que não doía. Não tinha um lugar no meu corpo que não doía. Eu descobri músculos que eu nem sabia que existia. Esses dias pra trás, eu fui reclamar, porque eu já estava cansada. Ai, tô cansada, vamos fazer alongamento? Pensando que era aquele alongamento basiquinho que a gente faz no início de aula. A instrutora colocou pra fazer alongamento de verdade. Eu tive cãibra no quadril. Mano, eu não sabia que isso era possível. E dar cãibra no quadril. Ai, Aí eu Deus. comecei na modalidade fitness, porque todo mundo tem, a maioria das pessoas, corrigindo, tem a ideia de que polidense é só aquela coisa sensual, né? Uhum, De coreografia, de da dança. feminilidade, né? Vai tudo É, focado naqueles filmes que já foram feitos, assim, foca só naquela parte, né? o pole é um esporte que tem várias modalidades ali. Eu comecei no fitness porque eu queria o alongamento, eu queria a flexibilidade, porque eu não tenho mais 15 anos, né? Então meu corpo precisa se movimentar. E eu precisava de alguma coisa, porque eu só trabalhava, literalmente. Literalmente. Então aí eu tinha parado de fazer caminhada, então eu precisava, parei com inglês, porque eu não tenho tempo. Eu precisava de alguma atividade que tivesse compatibilidade com a minha agenda e o pole surgiu. Só que aí eu comecei a ficar frustrada com a modalidade fitness, porque o meu corpo não respondia de acordo com o que a minha mente queria. Não, entendi. Tava cada um E eu focado saía num de lá local muito diferente. frustrada. Eu saía frustrada, batia na minha perna e falava, vai, né, força, ficava batendo nos meus braços, força, né, só levantar. Aí eu experimentei a modalidade de dança e eu me encontrei. Me Olha, encontrei e eu despertei. A mulher despertou. Carol, 37 anos. Eu não sabia o que era ficar de calcinha e sutiã dentro da minha casa. Mesmo quando eu estava sozinha em casa, eu tomava banho com a porta do banheiro trancada. e as Hoje eu fico de pessoas. top, eu fico de sutiã dentro da minha casa, eu uso a roupa de ginástica dentro da minha casa. O dia que eu quero me produzir, beleza. O dia que eu não quero, eu vou me acho bonita do mesmo jeito. Então, é muito além de uma atividade física. É um resgate, é um despertar. Sim. É algo que eu indico, que eu acho que toda mulher deveria fazer um teste, uma aula experimental. Hoje eu não Holiday. faço mais com a Auri, né, que ela mudou, mas eu falei, eu não posso parar, eu não quero parar, porque eu amo isso. Aí hoje eu continuo fazendo com a Dani, que é maravilhosa também, está me desenvolvendo muito. E agora, além da dança, eu faço o fitness também. Então eu faço 2 aulas na semana, uma específica para cada modalidade. O polidense é igual o tecido no teatro, né? O tecido, que já tem algumas cantoras usando tecido, na verdade são poucas, né? Você tem a única cantora, eu vou fazer um jabá, mas não tem problema não, ela não vai ver.
É a única cantora que consegue fazer tecido, movimentos do trapézio e cantar é a Pink. Então, assim, o tecido eu tentei uma vez, né? Antes das lesões. Aí a pessoa, não, é fácil, né? Tá lá aquele tecido todo, né? Esticado, aquele pano Não, é. vermelho, bonito, sem pensar que eu não gosto de vermelho. E aí eu tô vendo o pessoal, não, todo mundo sentado, aí senta no chão e vai puxando. Eu falei, não, vai dar. Até hoje tô tentando levantar não sai não sai 2 centímetros, nem a poupança não foi. Eu falei, gente, como assim? Então, assim, o tecido, ele também trabalha muito isso, né? E tem um grande amigo, adoro ele faz parte do Circo de Soleil, que ele é de Tuiutaba, inclusive. A gente não consegue alinhar as agendas, porque ele tá sempre viajando. Então, assim, ele é trapezista profissional. Então, eu até brinco, Uau! o corpo dele de trapézio trabalha tudo, braço, coxas, as pernas, tudo, né? E a musculação, geralmente, eu vou ficar focado só nos braços, ou então aquela coisa, né? Então, eu brinco, gente, não mexe com musculação, vai fazer trapézio. E aí ele falava assim pra mim, tudo começa na mente. Tudo começa na mente, né? Eu falei pra ele, mas não tá adiantando não, eu tô pensando que eu tô lá em cima, já eu não saí aqui do lugar. Não Mas, sai do chão. porque assim, igual a gente falou antes, que é a questão do preconceito, né? Do Não. certo preconceito de não saber como faz. Você também falou um tópico bem legal, que nos outros conversa também, novas conversas, a gente já falou sobre isso. Eu queria, mas eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer. Gente, às vezes você não vai ter um produto pronto, né? Você tem aquele conhecimento, você tem que colocar ele em prática. Igual foi no seu caso, acredito, tô respondendo a ligação. Aí, peraí que eu vou brigar com ela aqui. Aí, você já tinha um produto, viu como que era feito, você não quer assim, eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar para chegar na qualidade que você entrega, que tem hoje. Gente, é fantástico, assim. E o engraçado que você também falou, que às vezes as pessoas têm dificuldades. Poxa, mas como que eu vou começar? Eu não tenho dinheiro para iniciar um negócio. Tudo você tem que ter um estudo. E você tem que ter parcerias e você tem que ter, igual você disse, você tem pessoas que te ajudam, que sozinho não dá. Não é vergonhoso você falar eu não consigo. Não é vergonhoso falar assim, eu não sei. É muito mais nobre você falar que não sabe, e igual você disse, eu fui fazer cursos online gratuitos, a gente já falou tanto sobre isso. Tem cursos online gratuitos no YouTube, tem cursos em plataformas gratuitos que você pode fazer cursos e aprender, pelo menos pra você ver como é que é. Você não perder seu tempo, perder seu dinheiro, também às vezes investir num curso que não é aquilo que você gosta. Você acabou assim, vindo, né? Tá certo, vindo, tá certo. Né? Vindo do direito, trabalhando com gestão de pessoas, trabalhando com facilitadora, que não se fala mais treinamento, né? Agora tem uma outra palavra que você passou, que eu esqueci. Então, é a questão de liderança e tal, para trabalhar e criar. Foi muito forte, assim, foi um choque. Você já parou para pensar, nossa, pera, eu tô fazendo 3 coisas diferentes, eu tô com 3 ápices diferentes. Você já parou assim? Você já sentou? Há quanto tempo já tem o ateliê, assim, para você encaixar O essa ateliê, resposta? Porque o ateliê, o sim, ateliê, cresceu, né? Já deu um boom. o ateliê ele iniciou no final de fevereiro, início de março. Ele é super, é um bebê. Ele é um bebê. É, tem hora, Carol, que eu penso assim, Aline, como que você dá conta? Como que você dá conta? Né? Porque é tipo assim, eu tomo um banho e já começo a fazer alguma coisa. Eu tomo um banho, entro no carro e tenho que ir para o meu outro emprego. Eu tomo um banho e venho aqui para o ateliê. Então tem sido assim. Mas, Carol, eu vou te falar uma coisa. Eu acho muito bom quando a galerinha que passa por mim, a galerinha que possibilita que eu aprenda com eles nessa área de gestão, eu acho um feedback muito gratificante quando eles falam como que eu falo sem ser metida? Mas o feedback que eles têm a respeito do O meu feedback é positivo e tá bem acima das suas expectativas, é, Tá, então isso. Mas pronto. o fato, Carol, é que eu não gosto de fazer gestão. Eu não gosto. Não gosto de trabalhar com gestão de pessoas. Não gosto.
uma história, eu acho que para outra. Sinceridade. Mas quando isso surgiu, eu precisava. Eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma casa para manter, eu tenho um carro para manter, eu tenho a mulher aqui para manter. Eu precisava trabalhar. Então, tá, eu não tenho experiência em gestão de pessoas, mas eu sabia o produto que eu tinha a experiência que eu tinha que compartilhar, o conhecimento que eu tinha que compartilhar com aqueles colegas que estavam chegando na empresa, né? Enquanto facilitadora. Então, eu falei, beleza, eu sei o passo a passo, eu vou me capacitar em gestão. Agora eu vou estudar, e sempre assim, lendo. Tem um livro que me ajudou muito, o que todo jovem talento precisa saber. É um livro, quando a gente vê o título, né, todo jovem talento, como assim? É quem está iniciando como jovem aprendiz? Não, é para líderes. Esses jovens talentos são os líderes que estão sendo moldados, né? Então eu comecei a correr atrás, porque onde eu trabalho não tem esse desenvolvimento de gestores, e eu não queria ser mais um. Eu queria que as pessoas tivessem essa lembrança, né, dessa troca. Porque é uma troca, porque eu aprendo tanto. Eu acho que no final quem mais ganha sou eu. Eu ganho mais do que os meninos que passam por mim, que ficam na minha estrutura, na minha equipe, por determinado período. E na verdade eu meio que acolho, né? Porque depois eles vão para outras estruturas, para outros gestores, mas eu continuo ali. E eles sabem que eu estou ali sem ser invasiva no papel do líder deles, do líder atual deles, né? Mas eu não gosto. Não gosto. Faço assim, cara, da melhor maneira. Porque eu me comprometi. Eu mandei o currículo. Eu falei, eu quero trabalhar, eu quero esse cargo. Então eu tenho que me capacitar e entregar um bom resultado. Mas eu gosto de trabalhar, eu sou de uma maneira mais individual. A minha demanda, tipo assim, me dá uma demanda enorme. Me dá uma demanda aí, me dá sei lá quantos processos para eu analisar. Me dá um foninho de ouvido e me deixa aqui sozinha, que eu mando ver. E o ateliê me proporciona isso. Ele me proporciona eu sentar, eu tenho a liberdade criativa, que depois eu compartilho com o cliente, e o cliente pode falar, tira isso, muda a cor, e eu não tenho problema nenhum em tirar, mudar a cor, porque é um trabalho de equipe, eu e o cliente ali. Não me sinto ofendida, né? Porque tem que ser, no final, o gosto do cliente, não o meu. Porque isso vai para a mesa do cliente, não é para a minha mesa. Então, o ateliê me possibilita. É totalmente diferente, porque em um emprego de manhã eu sou gestora, no outro emprego eu trabalho com esse atendimento ao público, né, dando dicas ali de o que é que eu vou comer, quanto tempo de entrega, e o ateliê me proporciona descansar. O ateliê me traz pulsação, ele me traz alegria, algo que eu faço com amor. Aline, eu falo que o meu objetivo é deixar a festa da pessoa mais bonita, deixar a pessoa mais feliz. Claro que tem o objetivo financeiro, porque o meu objetivo, agora que o ateliê está se tornando mais conhecido, que eu estou conseguindo clientes, eu quero fazer dele a minha fonte de renda, Carol. Ficar só focada nele. Você tocou em 3 pontos importantes. Tem a diferença em o chefe e liderança, né? Porque hoje o seu trabalho nas empresas que você trabalha de gestão como liderança é totalmente diferente, porque o chefe tem pressa em mandar, o líder ele tem pressa em auxiliar, né? Então você faz esse intercâmbio, o que é muito difícil, realmente quase não se tem muitas queixas das empresas, não importa o tamanho das empresas. Um outro ponto que é legal, você conseguiu fazer um equilíbrio, né, dessas 3 carreiras que você tem, para chegar no seu trabalho. Agora, a sua empresa está estruturada, você ainda tem um nicho muito grande, tem um leque muito grande de produtos para você seguir, para você fazer. A Aline hoje, como mulher de negócio, vamos falar primeiro. A Aline, primeiro, ela se encontrou como mulher, fazendo uma coisa inesperada, que acho que o que trava as pessoas hoje, o que limita, né? Eu não gosto muito de usar essas palavras assim, mas o que trava as pessoas de saírem da zona de conforto, que a gente vem batendo sempre no Novas Conversas, é o receio e o medo. De não conseguir, mas se você não tentar, se você não vê onde você errou, você não consegue chegar.
Não tem um Uhum. resultado. Não é você ficar pensando, eu não vou conseguir porque eu não conta, eu tenho preguiça. Eu acho que o que atrapalha é a preguiça mental de seguir, né? De você sair ali e fazer. Qual foi você? Eu fui fazer uma coisa, eu vou fazer topo de bolo. De repente, do topo de bolo, você já viu ali uma oportunidade de fazer uma outra coisa divertida que não tinha. Você viu um campo, né? Um leque ali Uhum. diferente, e daquilo ali está surgindo outras tendências para você trabalhar, né? Muito além do que você pensou. Você já estruturou, a Aline, mulher, já se reconheceu, e a Aline, mulher de negócio, empreendedora, acabou de focar, né? A minha meta é ficar somente com o meu ateliê, crescer, ficar, né, trabalhar somente no que é meu, virar mesmo, Sim. porque você já é a microempreendedora, né? Tem as regras, tem as normas, o que assusta as Uhum. pessoas também são as taxas, que não adianta, gente, imposto, Uhum. tudo é delicado e demorado. No Brasil demora muito para se conseguir abrir tudo. Agora, a Aline, mulher já se reconheceu, a Aline empreendedora tá caminhando. Tem mais alguma outra Aline aí para desabrochar assim, que o ateliê fez, criar o próprio negócio, trabalhar naquilo que você gosta, além de toda a experiência que você teve até agora, essa Aline nova, tem mais alguma coisa para ela florescer ou não? Ela já está engatinhada, assim, está do jeito que você quer, já Nossa, estabilizou. não, nós somos crianças, sempre em processo de crescimento, de aprendizagem, né? Quem dera eu poder chegar num ponto que falar, nossa, tá tudo perfeito na minha vida, eu tô em um momento maravilhoso, eu não tenho mais o que crescer, não tenho mais o que aprender, não tenho mais o que sonhar, não tenho mais o que melhorar, tem muitas coisas. Ou eu preciso ter mais tempo para ter uma vida social. Eu não tenho isso. Diga-me Sim. como, diga-me como. Gente, para quem tá chegando agora, essa moça é o Július. Eu conheço um Július feminino também ali em Uberaba, sabe? Ela tá indo no seu pique, assim. É 2 empregos, faculdade. Ela é o Júlio, gente. Ela trabalha com gestão de pessoas, ela trabalha com treinamento empresarial. Ela nas horas vagas ela faz customer experience, que é o atendimento, né, que você trabalha lá auxiliando as pessoas no pedido, né, organizando a logística, tudo. Faz polidense, agora ela quer ter vida social. Eu quero voltar a fazer inglês. Eu vou voltar a fazer inglês. Vai ter que ser um sábado, né, de manhã, que é é quando eu tenho horário. Eu quero voltar. Mas, sabe, eu queria, eu quero ter mais tempo. Eu tô no momento, assim, ó, de mudança de ciclo. Eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que abrir mão, não do ateliê, mas de algum dos outros dois. Eu vou ter que abrir mão. Até para que eu tenha mais tempo para eu estudar aqui, para eu me capacitar, para eu trazer produtos novos. Eu gosto muito de ver o que está rolando lá fora. Não só aqui dentro, mas eu gosto de China, ver o que em outros países está em alta, sabe? Mas eu preciso urgente de ter tempo, assim, para ter uma vida social, de tipo, nossa, de ir para um barzinho, de ir para uma lanchonete, não para trabalhar, mas para sentar e comer, de fazer uma caminhada, ir para o parque, viajar. Por enquanto tá complicado. Mas como ser humano ainda tem muito que alcançar. Eu acho que, por exemplo, eu não tenho alta da terapia nem tão cedo, mas estou não. fazendo. Mas, Aline, a questão como a gente disse, às vezes as pessoas vão focando tanto, a gente vai se fechando tanto naquilo que tem que fazer. Como você disse, aí eu entrei numa área que eu não conhecia, que eu não gostava, mas é que eu precisava trabalhar. Ótimo, primeiro ponto. A gente sempre fala, se você não está satisfeito, você se prepara, se especializa e procura outra coisa. Não adianta só parar e Uhum. ficar reclamando. O que eu vejo nesse quadro, Novas Conversas, é que a maioria das pessoas, elas trabalhavam, algumas trabalhavam no que gostavam, outras já teve a oportunidade de formar e já ir trabalhar naquilo que queria, que é a que a gente tem os episódios lá, depois tem um link aqui para quem quiser seguir na minha bio. Então, assim, e tem também aquelas pessoas que com o tempo foi percebendo que, poxa, isso aqui tá pagando as minhas contas, porque não tem como, a gente não sobrevive sem dinheiro, não tem jeito. Não. Mas, ao mesmo tempo, está me desgastando fisicamente, está me desgastando mentalmente, e aí a gente foca de novo o medo de mudar, o medo do novo. Claro, tem pessoas que têm responsabilidades, você tinha sua filha, você não poderia sair chutando balde, né, e de uma vez.
é escolhas, é você abrir mão de certas coisas, como você fez, você priorizou, né? Você priorizou o que era importante, o que você queria fazer. A sua gestão do tempo, a sua produtividade é incrível, que eu tô aqui até agora, às 11. Tá, no sábado de manhã, eu tenho um tempinho para fazer um curso. E a questão que eu acho que demora mais para as pessoas perceberem é ter esse time, ter a hora certa. Não tem como. Não é um mentor, não é um coach, não é um terapeuta, não é o gênio da lâmpada que vai falar para você agora. Isso é você que tem que Não saber. é um almoço e um jantar, né, Carol? Ah, meio-dia é meu almoço. Ah, eu vou esperar meio-dia para eu iniciar um negócio, eu vou esperar meio-dia para eu fazer a matrícula em um curso. Claro, nem tem horário, né? Ah, inicia a inscrição, tá horário. Mas fora isso, não tem. É na hora que dá um estralo, é agora. É você bater a mão na mesa e falar, eu não aceito miséria na minha vida. Eu E não quando, aceito menos do que eu mereço. e quando foi que você teve o insight do ateliê? Aham. Do negócio foi quando a minha saúde emocional foi colocada à prova. Assim, eu tenho passado por algumas questões, eu tenho tomado ansiolítico, Uhum. tomando algumas vitaminas, porque tem alguma questão do meu primeiro emprego, né, que vem causando isso. Mas eu tive esse estralo, né, na terapia quando eu vi que a minha saúde emocional estava indo Por rala, água né, abaixo. do É que, ralo. às vezes a Aí gente foca eu tanto, começava a né? pensar, Você focava tanto porque você estava nessa área de direito tão grande que você não percebia, né? Igual me fala, gente, não é vergonha você procurar um terapeuta, você procurar um psicólogo para... Porque às vezes, eu vou conversar com a amiga. Não, tudo bem, você vai conversar com a amiga, apesar de que quem me conhece sabe que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. O meu lado CAD é ruim. Então, assim, a Bercol vai entender o que eu falei. Boa noite, minha querida. Rapidinho, Aline, tem pessoas de várias cidades aqui. A Aquina já entrou, já saiu, já entrou, já saiu, lá de Londres. Meu abraço para Goiás, meu abraço para Minas, Uberaba, Cássio, eu esqueci onde você tá, o Dani, o Dudu, que está lá no interior de Goiás também. Então, assim, é muito difícil você sair, né? Às vezes é quando você está doente, quando você começa, tem uma crise de ansiedade que não é brincadeira, quando aconteceu comigo, que eu tive um começo de um AVC de novo, por isso aí você para, você não, pera, tem que estabilizar aqui, eu preciso me centrar e ver o que eu vou fazer. E sozinho você não consegue. Tem algumas pessoas que podem conseguir sozinho, mais ou menos, pode, não vamos ser hipócritas de falar que sozinho você consegue, por isso que existem essas áreas para te auxiliar. Mas, né, igual eu falo, não confunda. O coach, o mentor, não, constelação, não vão fazer isso por você. Você tem que ir no profissional correto. Igual você. Você foi o profissional correto e teve esse insight. Arrependeu de alguma coisa, Aline? Ou você traz tudo como experiência? tudo experiência. Carol, tem uma posição que eu não me coloco, ela de vítima. Eu sou muito consciente das minhas decisões. As minhas decisões são minhas. Eu não sou do tipo dependente. Eu faço a terapia? Faço. Pretendo parar? Não. Preciso? Muito. O mundo precisa. Mas eu sou muito consciente. As decisões são minhas. Se derem errado, responsabilidade minha. Se der certo, mérito meu. Não estou falando de maneira egoísta, né? Mas eu sou muito consciente. Só que eu não aceito ficar no papel de vítima. Deu errado, cara, balança ali a poeira, levanta, pega outro caminho. O mundo não vai parar, sabe? A vida não vai parar. O problema não vai sumir se eu ficar aqui sentada só assistindo Netflix ou se eu ficar só trabalhando. Eu tenho que ter ação. Eu tenho que sair da inércia. Não tá bom? Eu não estava feliz na minha profissão. Eu não gosto desse negócio. Eu gosto de um trabalho mais individual, mais livre, mais leve. Sagitariana, né, Carol? Mais criativo, né, querida? Mais criativo, né? Colocar para funcionar tudo, assim, 5% do nosso cérebro. Aline, Então, eu não arrependo, assim, tudo que eu vivi me conduziu até aqui. Tudo que eu vivi me formou, e eu nem formou a pessoa que eu sou, que ainda está cheia de defeitos, tem muitas oportunidades para serem moldadas. Mas tudo o que eu vivi era meu, eu não vivi sua história, eu vivi a minha. Né? Era o meu caminho, era a minha história, eram os meus resgates. E eu
Eu vou resgatar, porque eu não quero passar por isso de novo. Outra coisa, mas assim, a questão, todos os trabalhos, a sua formação como, né, com direito trabalho e direito ambiental, a sua formação como gestora, a sua formação, gente, que é formação pra caramba. Tudo isso deu uma bagagem para você chegar até aqui. Se você não tivesse passado por tudo isso, você não chegava. Né? Hoje, o ateliê, ele ainda está começando. Tem quanto tempo que você está com o ateliê? A gente vai entrar em maio? Já estamos em 3 maio. meses? 3 meses o ateliê já tem toda essa bagagem assim, de feedbacks positivos, clientes novos chegando, parcerias. Eu acho muito bacana quando é uma coisa trabalhada manual, que o manual vem sendo desprezado, né, há muito tempo. Antigamente você tinha os artesãos, né, tinha associações, hoje acabou muito. E não foi por motivo da Não tem pandemia. fóruns. Não não foi a pandemia que fez isso. As pessoas pararam de valorizar o que é feito manual, o que é feito caseiro, né, aqueles pequenos detalhes de coisas naturais, para ir direto para o mais rápido. Eu quero uma coisa mais rápida, eu quero o que está na moda. E o que está na moda? A moda hoje ela é muito ela é rápida. Né? O que ele é considerado moda hoje de manhã, agora à tarde não é mais. As pessoas perderam o que os seus clientes conseguem achar no ateliê é que assim, eu quero uma coisa que eu quero assim, você vai fazer? Esse que é o diferencial do ateliê, dessas lembranças que você faz. E inclusive a gente tem o bate-papo da questão dos bolos, né, que a Regiane faz em Araguari, que ela foi quase louca para fazer um bolo um dia pro menino, mas ela fez o bolo do jeito que ele queria o bolo, assim, né? Então, assim, o diferencial não é só agregar valor, mas no valor, assim, para entregar aquilo que a pessoa quer, mas entregar um pouquinho a mais e com aquela percepção, sabe? Aquele cuidado. Acho que o que falta, eu penso, o que falta hoje em muita coisa é isso, essa industrialização muito rápida, muito grande, ela acabou com essa magia. Né? Por exemplo, eu vi a caixinha lá que você fez toda personalizada, assim, né? Não tinha, né? Chocolate, né? Que problema, meu Deus. Chocolate feito manual. Então, chocolate de brigadeiro de panela que a Gabriele fez, que aí, ela ó. se capacitou bem. E é minha parceira, minha filha, é literalmente minha parceira de vida. E nos negócios, né? Eu brinco com ela, eu falo, Gabi, ninguém gosta do filho do chefe, né? Porque eu sou a CEO da empresa. Um vídeo grande, eu falo, não, eu sou a CEO da minha empresa. Até o namorado dela falou, né? Ó, Gabi, você abaixa a bola, porque ninguém gosta do filho do chefe. E ela sabia, sabe, parceira, e que ela tem mão para fazer coisas de doce. Eu não tenho. Então, E tá tudo bem, além do personalizado, ainda é artesanal o doce também? O chocolate também? Agora, pro Dia das Mães, eu vou vender as caixinhas com brigadeiro, tá? Faz olho de Então, sogra. depositar amor e colocar valor. Assim, o meu produto tem um valor. Mas se eu for no supermercado... E ontem eu estava conversando com a Maia me trouxe essa experiência maravilhosa, porque ela já é empresária há mais tempo, né? Ela falou, o nosso trabalho tem que ter valor. Se eu for em uma loja de presentes, eu tenho uma caixinha aqui por R$3, cara, mas não é personalizada, não tem a qualidade do material que eu tenho, não tem a alegria, o amor, não tem a fé ali, né, a oração que eu vou fazendo e vou pedindo a Deus por aquela pessoa, para prosperar na vida daquela pessoa, porque se ela prospera, ela vai fazer mais eventos, vai me contratar e eu vou prosperar também. Né? Então, a gente tem um ditado que fala, né, que sozinho a gente vai mais longe, mas acompanhado, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Né? Além de tudo, ela faz cocriação mental, gente, é exoconsciência, e a menina está utilizando. Nas minhas entregas, eu mudei agora também. Quando eu entrego o meu produto, eu coloco... Ele vai todo cheiroso para o cliente que eu passo. É óleo, gente. Que eu compro aqui para mim, né? O óleo eu aproveito e esborrifo também ali. Eu envio um mimosinho. Esses dias uma mamãe me procurou porque ela queria lembrancinha de batizado. E geralmente a mamãe, ela ela entrega as lembrancinhas para os convidados e ela fica sem. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma lembrancinha, um mimosinho para essa mamãe. Aí eu fiz um mimo diferente para a mamãe. Então eu coloco ali uma balinha. Eu fiz uma entrega ontem de adesivos para uma cliente que ela é consultora de beleza.
eu enviei alguns a mais, em tamanhos menores, caso ela quisesse utilizar para outra finalidade. Eu coloquei até um tom diferente para ela ver, né, se futuramente ela quiser mudar isso para uma... Enfim, a gente tem que mostrar esse diferencial, a gente tem que mostrar para o cliente que é feito com amor, que tem qualidade e que ele é especial. Eu preciso, igual eu falei, o ateliê vai ter que me manter. Aí eu acho que a energia daqui acabou, gente. A energia acabou. Não, mas tranquilo, Aline. Minha querida, tá lindo você nesse breu aí. Deixa eu andar pela casa. Ô, Aline, você, pra gente encerrar, você falando sobre a agregação de valores, as pessoas têm muita dificuldade em colocar preço no seu trabalho, né? E muitos têm o péssimo hábito de criticar e de simplesmente falar que tá caro. Então, assim, o tempo que você gasta, o tempo que você leva, às vezes as pessoas veem pronto, acham que é coisa fácil. Você falou, você vai sair daqui agora, você tá o dia inteiro trabalhando, vai sair agora dessa live nossa, você vai continuar fazendo para entregar, né, que é tudo personalizado, então é mais delicado ainda. Então, não existe isso de uma área específica ter que ter um valor a mais e a outra cobrar menos. Não, tem que ser o justo. Porque você tem os seus gastos ali, às vezes... Então, é isso que eu vejo na dificuldade de todo mundo que já passou por aqui e dos feedbacks que a gente recebe depois. É isso, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde eu começar, eu não sei como cobrar. Você tem que fazer como você faz na sua casa. O gasto que você vai ter, o seu tempo, sim, é porque você vai no médico, fica 5 minutos, não são todos. Você fica 5 minutos ali. Uma consulta hoje, dependendo do plano, do convênio, é R$ 25, nesses mais acessíveis. Para outros é 150, é 400, é R$ 500. Eu paguei R$ 350 em uma consulta particular e eu paguei sorrindo, porque o médico me deu atenção. Então, e você fica aqueles minutos. Então, o seu trabalho tem que ter valor. Né? E tudo é tempo. Não é que você pulou etapas, mas tudo é tempo. Minha querida, como eu disse para quem chegou agora, a gente vai ter muito papo ainda com a Aline. Esse aqui foi só o primeiro para falar um pouquinho desse intercâmbio profissional que ela fez para chegar até o insight, chegar até aqui. Não foi legal, porque foi o que acontece hoje com muitas pessoas, que foi a questão da saúde, né? Principalmente a saúde mental, que não é frescura. Não é frescura. A gente já teve live falando sobre saúde mental, sobre nomofobia, que é o vício de telas, internet, isso prejudica sim. A pessoa que não consegue desligar do trabalho, né? Então, assim, tem muito papo ainda, a gente ainda vai fazer mais umas 2 com ela. Vamos começar também uma série de autoconhecimento, que eu brinco eu aqui, a Rafaela lá em Goiânia, e vocês quiserem participar também, que vai ser muito bacana. Suas palavras finais, queria que você deixasse assim, de experiência, né, para quem está passando por esse momento que você está passando agora. Tem 1, tem 2, tem 3. Estou sufocada no meu trabalho. O que você traz de experiência que às vezes você evitaria? Talvez teria dado um passo mais rápido, não teria esperado chegar ao esgotamento total como foi agora. Eu acho, se desprenda, e principalmente para quem é seletista, se desprenda da ideia de que funcionário bom é funcionário com registro em carteira de trabalho. Funcionário bom é funcionário que está trabalhando há 10, 20, 30 anos na mesma empresa, mesmo que com o mesmo salário. Não, não é isso, gente. E, isso não te traz qualidade profissional, isso não te traz crescimento, não te traz bonança. Porque o universo, você não está trabalhando por você, o universo não vai trabalhar. Ele não vai entender que você quer uma coisa melhor em sua vida se você não der o primeiro passo para isso. Então, é estabelecer o que eu quero. Eu quero abrir o meu negócio, eu quero trabalhar no ramo de alimentos, eu quero trabalhar no ramo de papelaria, de vestuário. Se capacite, monte o seu portfólio, e faz em silêncio. Faz em silêncio. Compra um caderno, compra uma agenda. Eu tenho um diário da terapia que eu escrevo nele. Compra um caderno, vai escrevendo ali, ó, você vai trabalhar em qual área? Qual vai ser o seu nicho? Monta um portfólio, não faz igual eu, não. Monta o seu portfólio, sabe? O quanto que eu tenho para começar? Eu consigo começar só com um produto.
é melhor você começar com um produto e se especializar nele do que lançar coisas demais. Quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Né? Então, começa com o que você consegue. E divulgue. Não tenha vergonha de divulgar, é uma coisa que eu tô perdendo. Não é vergonha, porque eu não gosto de me expor, né? Eu não gosto de expor a minha vida. Melhor. Não, mas o que você falou, legal para finalizar. Tem uma diferença, você tem que sim separar o pessoal do profissional. Às vezes eu vejo assim que as pessoas estão querendo ser influencer e esquecendo de ser empresário, empreendedor. Então assim, não mistura. Não mistura, porque às vezes confunde um pouco, você vai perder o controle. Eu não sei o que aconteceu, meus clientes sumiram. Lógico, você começou a postar coisas pessoais, que eles queriam ver o produto, eles queriam ver a sua loja, o que você tinha de novidade. Eles não queriam ver você no final de semana curtindo com a família e com os amigos. Né? Então Não tem quer que ver um saber. prato de macarrão Não, então tem que saber separar, assim. Minha querida, eu agradecer muito você ter participado. Sei que foi bem corrido, foi bem difícil, né? A Semiga até ajudou cortando a energia. Gente, o link do ateliê tá aqui, Belas Artes Ateliê da Aline. Tem também no Stories. Marcaremos o próximo pra gente falar um pouquinho mais sobre. Já tem uns pedidos aqui. Vai voltar, né? Tô ansiosa. Vai falar, Amanhã? Ah, tá. Você falou uma coisa aí de anotar. Acho que você andou conversando com um amigo meu, né? Anota o que você quer fazer. Sim, a gente tem a gente tem vários, né, amigos em comuns, mas teve Você um conversou com aquele amigo fala meu. com a Carol, que ela está em condições de te ajudar, ela está super capacitada nessa área. Não, mas é esse E amigo realmente tá não. Não é esse amigo não, é aquele outro amigo à noite lá. Você conversou com ele. Sim. E é isso, gente. Faz em off. Guarde os seus sonhos para você. Deixa para falar para as pessoas. Pode ser e para qualquer pessoa. Além desses dois amigos que fazem bolos, né, que me propuseram iniciar nessa área, a Gabi que sabia da minha intenção, nem a minha mãe e minha irmã, elas ficaram sabendo depois que eu entreguei o primeiro topo. Não, mas isso a gente pode pegar exemplos de vários empreendedores aí, né? Tanto os que estão lá em cima estão começando agora. Depois que estoura, depois que sai, que aparece, apesar que a gente tem a internet, que é uma ferramenta de dois lados, ela é positiva e negativa se você não souber utilizá-la bem, né? E que, nossa, foi fácil, vou fazer também. Não, a Aline mesmo tem tempo que ela tá pensando nisso, tem anos que ela tá pensando nisso. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Não é. Minha querida, muito obrigada. Te deixo aqui. Obrigada. Como eu sempre termino o meu axé, meu namastê, meu amém, meu capiroto. E o salve Deus, tá, Rafa? Pra Rafa não brigar comigo. Espero ver muitas novidades do Belartes. Quero o meu bolo de guitarra. Vai ser bem melhor do que isso. Oba! Missão dada é missão cumprida, tenente. Fechou. Querida, o que você quiser deixar de palavras finais é todo seu. Quero agradecer pelo espaço. Agradeço a você. Agradeço aos meus clientes, porque depositar essa confiança em quem está começando é uma generosidade muito nobre. Muito nobre. Então, Carol, obrigada pelo espaço, por ceder, né, que eu viesse aqui compartilhar um pouquinho do meu início, das minhas inseguranças, das minhas alegrias. E te agradecer também, porque através desse convite, para participação dessa live, fez eu perceber, puta que pariu, eu sou empresária. Então, graças a você que vê isso, né? Agora eu sou empresária mesmo, cara. Não faz isso pro Leãozinho, não, gente? Então, muito obrigada por despertar isso de mim, você nem sabe, eu nem tinha comentado isso com você, né? Mas por fazer parte desse meu despertar, desse meu processo, desse ciclo que eu estou entrando, que tá tão bonito, que tá tão cheio de amor e de fé ali, né, depositada. E para quem quer começar algo, dê o primeiro passo, faça isso por você. O seu emocional merece, o seu currículo merece e o seu financeiro também merece, né? Porque a gente não tá fazendo
Caridade. Caridade é outro jeito que a gente faz, né, É, eu Carol? toda terça-feira. Dê o primeiro passo, busque, se capacite, estude, assim, ó. Ah, mas, cara, eu não tô com tempo. É 10 minutos o dia, todo dia 10 minutos, 15 minutinhos. Já tem dia que eu chego do lanche aqui 00:20, é o horário que eu tenho para estudar. Eu fico estudando até 1 hora da manhã para depois ir dormir. Então dá tempo e é gratificante, porque lá na frente o resultado vem, o retorno vem. E poder olhar para trás e falar, eu venci, foi com o meu suor, foi com o meu esforço, com as pessoas, né, que, que chegaram como rede de apoio, a Camila. Camila trabalha com isso também, com topo, e ela super me ajudou nos primeiros dias, quando eu queria pegar minha máquina e jogar na rua para o ônibus passar em cima. Eu queria fazer isso. E ela poderia falar, não, por que eu vou fazer isso? Ela trabalha fazendo a mesma coisa que eu, ela me acolheu. Então, acolham também os outros, sabe? Isso é muito bonito, é muito nobre. Obrigada, Camila. Diretora de arte. Então, beijo, minha querida. Boa noite a todos. Beijo, axé. Um good night, que eu tô chique hoje. Em breve a gente se vê de novo para falar agora sobre direito ambiental, tá? Vamos! Ai, amei. Então, Vamos. tchau. Beijo. Beijo, gente. Tchau, boa semana.